Fala velhinhos e velhinhas, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Vamos começar de novo aqui mais um conteúdo sobre ServiceNow. E para você que ainda não me segue, aproveita aqui para começar a seguir os vídeos e ver essa lista completa que a gente está fazendo aqui. É uma playlist específica para construir uma aplicação do zero. Então, caso você tenha visto esse vídeo pela primeira vez, eu aconselho fortemente você voltar a ver os vídeos anteriores, porque sim, trata-se de um vídeo sequencial. Obviamente, quem já conhece ServiceNow, quiser ver só esse vídeo, a gente vai tratar aqui como que a gente consegue criar uma tabela a partir de uma planilha de Excel, legal? Então, às vezes você já tem um conteúdo, quer aproveitar ele, colocar dentro do ServiceNow, e sim, isso é possível. Então, vamos começar mais esse vídeo. De novo, volta, vê os vídeos desde o começo que você vai acompanhar melhor. Então, vamos começar logo mais um vídeo? Aqui a gente está de novo com o App Engine Studio, a gente já usou ele em vários outros vídeos. Vamos continuar aqui a nossa aplicação do Allfood, lembra? Nosso projeto, tá? Vamos clicar aqui no Let's Go e ele vai abrir a nossa plataforma do App Engine Studio, tá? Para quem não se lembra, a gente tem duas formas de encontrar a nossa primeira aplicação aqui. Ele já está carregando aqui pra gente, então uma delas, ele fica aqui logo na nossa página inicial. Eu consigo ver todos os últimos apps criados aqui, tá vendo? Ou eu posso clicar aqui em cima em My Apps. Vou clicar aqui e dessa vez vou clicar aqui no Allfood. Legal, ele vai abrir de novo a nossa aplicação. Lembram que a gente criou já uma tabela de produto? Dessa vez a gente vai criar uma tabela de estoque. Então vai ser muito bacana porque nessa nossa aplicação nós vamos conseguir controlar quanto de estoque a gente tem de cada um desses produtos. Isso é muito comum na maioria das empresas e nós vamos fazer isso agora, tá? Como que a gente faz isso? Eu poderia criar uma tabela do zero, como eu mostrei para vocês, é de produtos, mas dessa vez nós vamos fazer de uma forma diferente, tá? Nós vamos criar a partir de uma planilha de Excel. Eu tenho ela carregada aqui, ó. Essa é a planilha simples que nós vamos carregar. Eu estou aqui contando junto com vocês 15 itens de estoque, né? 15 itens diferentes. E a quantidade de estoque que eu vou colocar nessa tabela. E eu vou guardar também aqui uma coluninha para a gente guardar verdadeiro ou falso, se tem item no estoque, sim ou não. Né? Vamos levar em consideração que pode ter um erro de digitação, algum problema no estoque, de repente eu não quero confiar na numeração e partir do pressuposto que zero é que eu não tenho estoque. Por algum motivo, eu quero considerar um status para que eu tenha certeza que alguém veio aqui no sistema e colocou que acabou o estoque. Legal? Então nós vamos colocar essas três coluninhas. Vocês poderiam ter quantas colunas de Excel vocês acharem conveniente, tá? Nesse caso é só um exemplo para vocês aprenderem. Então eu vou colocar três. Uma coluna falando sobre o nosso nome do produto, a quantidade que eu tenho no estoque e o status, se tem ou não item no estoque. Legal? Então vamos importar isso daqui. Como que a gente faz? Vou retornar aqui para o App Engine Studio. E aí, como a gente já tinha uma tabela de produtos, nós vamos criar uma nova clicando aqui nesse maisinho Add. Então vamos adicionar mais uma tabela. Ele vai carregar uma telinha inicial e é nessa tela que a gente escolhe de que forma nós queremos fazer essa criação da tabela Scratch, né? Então nós vamos criar uma tabela do zero ou nós vamos criar uma tabela a partir de uma planilha. Nesse caso, de uma planilha. Então Spreadsheet é uma planilha. Vamos clicar dessa vez nessa opção e continuar. Ele vai perguntar onde está o arquivo, então você pode arrastar e soltar aqui um arquivo de Excel, ou como eu, clicar aqui nesse link, ele vai abrir uma janelinha do seu computador, eu vou selecionar aqui minha planilha estoque e abrir. Em alguns segundos, é muito rápido, ele vai carregar essa tabela para você aqui num local temporário, e vai fazer algumas perguntinhas. Então, eu vou descer a barrinha para vocês verem. Por exemplo, ele está perguntando aqui qual é a linha da nossa tabela que tem cabeçalho. Então, por exemplo, reparem que de azul aqui, ó, eu tenho o cabeçalho da minha tabela. Então, isso eu não quero que dê carga, concorda? Isso aqui é o nome de cada coluna minha. Eu quero que dê carga da segunda em diante. Então, o ServiceNow pergunta. Nesse meu caso, então, o meu cabeçalho é a linha 1. E a outra pergunta que ele faz é se você quer criar uma tabela em branco ou se você quer já aproveitar e importar todos os dados. Vamos fazer isso para ver o que acontece? Eu vou clicar aqui no importar os dados e em continuar. Legal? Próximo passo. Ele vai perguntar se você quer aproveitar alguma tabela existente já no ServiceNow ou quer criar uma do zero.
No caso, a gente vai criar uma nova tabela, tá bom? Então, vamos criar uma tabela chamada estoque a partir do zero. E ela não vai ser estendida. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco mais calma o que é essa tabela estendida. Por enquanto, nós vamos criar uma tabela nova, simples aqui, tá? Vou clicar no criar nova tabela e continuar. Nesse momento, ele está carregando as colunas, criando o formato desse meu Excel. Então, se aqui eu tenho 3 colunas, ele vai trazer para a gente aqui também 3 campos. Legal? Então, cada coluna do Excel é equivalente a um campo no ServiceNow. E ele trouxe os nomes, ó, status, quantidade e produto. Exatamente os mesmos nomes que estão aqui na coluna A, coluna B e coluna C. Mas ele não consegue adivinhar, ele até sugere para a gente os tipos que ele entendeu que são, mas cabe a gente fazer uma reclassificação e ter certeza se são esses tipos mesmo. Por exemplo, produto. Produto ele colocou para a gente que é um tipo cadeia de caracteres, que é o string. Poderia ser, mas eu vou fazer uma coisa um pouco mais avançada. Eu gostaria que esse produto que tem aqui fosse o mesmo da nossa tabela produtos, e eu ensinei isso em outro vídeo, como que a gente faz para fazer uma referência desses produtos para a tabela produtos. Eu acabei de dar a dica no próprio texto, a gente vai usar um tipo chamado reference, ou em português, referência. Legal? Uma vez que eu escolhi o tipo referência, a gente tem que mencionar qual é a tabela. Então, nós vamos fazer uma referência. O campo produto, ele vai consultar os dados da nossa tabela produtos. Ela já está criada aqui no ServiceNow. Então, alguns segundos depois, ele vai aparecer uma lista. Eu vou começar a digitar aqui produto, que foi a tabela que a gente criou no último vídeo. E ó, vocês vão reparar que está aqui, ó, tabela produto. Legal? Com isso, ele vai criar um campo que vai consultar dentro dessa tabela. Quantidade, eu gostaria que fosse um número inteiro. Eu não gostaria de ter meio item, um item e meio. Sempre eu vou ter 1, 2, 3, 4 itens, são os números inteiros. E o status seria muito legal se eu tivesse um campo de verdadeiro ou falso. Então eu vou buscar aqui um campo do tipo verdadeiro ou falso. Legal? Com isso, a minha configuração da tabela já está criada. Eu vou dar o continuar. E o sistema vai me perguntar qual o nome que eu desejo para essa tabela. Nesse caso, gente, não precisamos ser muito criativos, né? Vamos criar uma tabela chamada estoque. Quando a gente vai para o próximo campo, reparem que automaticamente ele sugere um nome de tabela dentro do banco de dados estoque minúsculo e faz umas perguntinhas para a gente, se a gente vai querer tornar essa tabela extensível ou ter uma autonumeração. Nesse caso, é uma tabela de controle. Para mim, não faz sentido eu ter números para ela. É uma tabela que ela vai estar constantemente mudando para cada vez que eu tiver mais itens de estoque de cada produto. Então, eu não vou criar autonumeração. Nesse caso, não é necessário. Vou clicar no continuar e ele vai me perguntar as permissões. A gente já viu isso no vídeo anterior, vamos reforçar. Uma vez que eu crio uma tabela, eu posso pegar todas as minhas roles ou funções, em português, e colocar aqui o que eu posso fazer nessa tabela. Por exemplo, o administrador da aplicação pode mexer em tudo. O manager também pode tudo, mas vamos dizer que o manager não pode excluir. Os vendedores podem fazer quase tudo e também não podem excluir. E eu vou colocar que eles também não podem criar. E o usuário, eles vai poder só ler. Bacana? Então vamos seguir nesse modelo, vou dar o continuar. E aí o sistema vai fazer o quê? Ele vai pegar essa minha tabela de Excel, que a gente acabou de mostrar aqui, vai colocar as configurações que a gente acabou de setar para o sistema, acabou de indicar para ele que a gente gostaria de ter, e vai aproveitar e vai já carregar os dados. Então, nesse exato momento, o ServiceNow está pegando todos esses dados da tabela e colocando na nossa tabela nova de estoque. Legal, ele mostrou para a gente que criou uma nova tabela, onde a origem foi um spreadsheet, que é uma planilha, com o nome estoque, contendo 3 campos. Então ele dá um resumo para a gente, muito intuitivo. Vou dar um concluído. E se agora vocês repararem aqui, no nosso Allfood, na nossa aplicação, eu tenho mais uma tabelinha. A tabelinha chamada estoque. Vamos dar um visualizar aqui para ver? Ele abre uma nova aba no nosso navegador de internet. E olha que bacana, todos os nossos produtos foram carregados, as quantidades também, e o campo verdadeiro ou falso. Ó, vou dar um duplo clique aqui. Vocês vão reparar que eu tenho a opção de verdadeiro ou falso para a minha tabelinha, legal? Então agora eu tenho mais uma tabela no sistema, fazendo a nossa aplicação ficar um pouco mais interessante. Agora eu consigo controlar os estoques, né, a quantidade de estoque de cada produto do meu sistema.
Muito legal, né? Então isso vocês podem fazer à vontade com qualquer outra tabela, testem isso, façam na instância de vocês, lembre-se, quando você não faz o exercício, você não aprende, né? Então exercitem, pausem o vídeo, voltem, vejam como eu fiz, e se vocês precisarem da tabela de exemplo, eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo um link para você poder baixar essa minha tabela de estoque, tá bom? Mas é muito importante, os nomes dos produtos têm que ser idênticos aos que vocês cadastraram na tabela produtos. Então, se você não seguir meus vídeos certinho, passo a passo, é provável que você tenha algum erro nessa importação. Então, caso isso aconteça, simplesmente garanta que o nome que você colocou nessa tabelinha de Excel em estoque seja equivalente ao que você cadastrou na tabela produto, que isso vai funcionar. Tá legal? Na dúvida, siga meus vídeos certinho, baixa também a planilha que eu deixei dos produtos, baixa isso daqui que vai dar tudo certo no seu sistema, tá legal? Te espero no próximo vídeo, a gente vai falar de uns itens bem importantes de tabela ainda, e aí vamos seguir para ter finalmente aqui a nossa aplicaçãozinha do zero, pronta para você mostrar para os seus amigos, colegas, estudantes, professores, numa próxima entrevista, que você sabe fazer uma aplicação do zero no ServiceNow. Te vejo na próxima, pessoal. Até mais!